Eu tenho aqui, Edson, da perispírito a 93, a 94 e a 95. Tu quer que eu leia todas ou só a 93? Pode ser a 93. Tá, então eu vou fazer a leitura dela. Então, no capítulo 1 do Livro dos Espíritos, o título dele é Perispírito, a pergunta 93. O espírito, propriamente dito, está descoberto ou está, como pretendem alguns, envolvido de uma substância qualquer? A resposta dos espíritos. O espírito está revestido de uma substância vaporosa para ti, mas ainda bem grosseira para nós, muito vaporosa. Entretanto, para poder se elevar na atmosfera e se transportar para onde queira. Aí tem a notinha do autor. Assim como o germe de um fruto é envolvido pelo perisperma, da mesma forma o espírito propriamente dito está revestido de um envoltório que, por comparação, pode se chamar de perispírito. Então, você veja que a resposta ali ele é bem superficial para a época, né? Porque não tinha ainda a eletricidade, um estudo mais profundo do magnetismo que nós temos hoje. Por isso que justamente nessa obra de Zalmino Zimmermann, ele busca fazer um estudo de várias obras nessa obra dele, que é justamente ampliar o estudo do perispírito. Então, você veja ali que nem um fruto ali, a gente vê a semente, a gente vê o entorno, que nem pegar um pêssego, você vê a semente e vê o entorno dela. Então, o fruto ao redor da semente é o que seria a semente ali do fruto, é como se fosse nós a essência, o espírito. E o entorno, o fruto, seria o perispírito. Então, é um revestimento do corpo energético, do corpo físico. E aí a gente entende todos os fenômenos que acontecem na mediunidade e da nossa existência, a gente vai encontrar as respostas nele. E tem muitas coisas que a gente pode estar perguntando e questionando aos poucos, e ele foi dividido em capítulos ali, que depois a gente vai, muitas coisas às vezes que a gente vai estar estudando ali, abrir um diálogo, a gente vai estar material mais profundo nos capítulos seguintes, tá? Acho que vamos para frente, então, nos próximos slides. Conforme Kardec, alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. A alma é, pois, um ser simples, o espírito um ser dual e o homem um ser trino. Então, ele coloca é indissolúvel. O perispírito, ele é indissolúvel, ele é indivisível, ele não se pode se desfazer. Ele é eterno, ele faz parte do mundo espiritual, diferente do nosso corpo físico, que com a morte ele se desintegra e deixa de existir. Mas o perispírito não. Ele há, ele há mudanças na sua forma, na sua apresentação, conforme cada encarnação. Mas a essência é a mesma, que é justamente da essência que é utilizado do sistema, do plano do universo, né? Do fluido cósmico universal. Nossa forma, esse perispírito, a fonte dele é o fluido cósmico universal. Vamos lá. Diandra, Oi? se você, para a gente se aprofundar um pouquinho mais nisso aí, que ele ficou bem sintetizado. Se Uhum. você quiser pegar ali no livro do PDF, que ele fala justamente sobre a natureza, alguns tópicos que ele vai falar um pouquinho mais científico para a gente entender melhor. Seria interessante. Uhum. Mas se você quiser apresentar, eu tenho ele aqui na minha tela. Pode ser? Tá, eu já vou apresentar então. Ele vai estar na página 23.
Tava com saudade do amigo Luiz, fazia tempo que não se via, né, Luiz? Pois é, tu tava meio sumido. Ah, então tá Mas, bom, já tava. mas Achei que quando tava só achei que tava só com o corpo perispiritual já. É Não, lá mas no quando PDF do livro, mãe. dá, a gente aparece. Esse é outro. O PDF do livro que foi mandado no grupo? Isso, aham. Que eu te Tá. passei, acho que... Senão, acho que se eu apresentar do meu aqui, deixa eu ver se ele não vai... Deixa eu ver qual tela que ele vai apresentar. Se der certo, eu passo o meu daí. Janela, separador... Isso daqui eu recebi o que tu me mandou, estudo médios perispírito e a apresentação ali. Deixa eu ver se eu acho no grupo. Esse é dos domínios da mediunidade, esse que tá ali. Isso. Perfeito, é esse aí mesmo. Isso, né? Uhum. Mas depois você vê como é que eu faço aí para sair. Você Sim. quer que eu vá lendo ele todo, Edson? A gente vai comentando isso? Pode lendo e vocês comentando também. Eu só estou participando. Uhum. Então, e agora, deixa eu só ver, porque eu acho que ficou 2 telas aqui. Primeira vez, nós vamos se adequando, né? Primeiro, depois vai tudo mais perfeitinho. Na verdade, sumiu aqui para mim, não tá aparecendo. Bom, se quiser depois a gente colocar no próximo estudo, daí e a gente ir para os slides, então. Na minha opinião, assim, talvez se todo mundo tem o PDF ou o livro físico, talvez não seja necessário abrir o PDF do livro, sei lá. Deixar só no slide, ele faz a leitura e acompanha, Eu cada um faço a acompanha. leitura? Pode ser, então, que eu tenho ele aberto aqui, eu vou começar a ler, então. Então, lê para nós e deixa o slide em aberto ali, na A tela. Mai vai abrindo o slide enquanto eu começo a leitura, qualquer coisa vocês vão me interrompendo, tá? Que ele está em outra tela para mim. Natureza. Na lição de André Luiz, transmitida por Francisco Cândido Xavier, o perispírito apresenta-se como uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células noutras faixas vibratórias. Diante do sistema de permuta visceralmente renovado, distribuem-se mais ou menos a feição das partículas caloides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Então, vocês vejam que é toda uma ligação elétrica e magnética da célula do corpo perispiritual à célula física. Então, quando a gente está no plano espiritual, no Ministério da Reencarnação, que é a ligação com o feto, toda a informação dessas células, dessas partículas do corpo perispiritual são construídas células físicas. Então, o corpo físico, ele nada mais é do que a extensão do corpo espiritual. Cada célula do corpo físico está conectado com uma célula do perispírito. Ele coloca ali o campo perispírito como um todo está, na verdade, é o resultado de vários campos estruturados. A gente vai estudar mais para frente que o perispírito ele é um todo, mas existe particularidades que a gente vai estudar lá, o duplo etérico, corpo mental, mental inferior, superior, e a gente vai ver isso mais à frente, né? Vamos se aprofundar aqui agora, porque a gente vai ver mais na frente. Mas é como se fosse uma cebolinha. Ele não se divide, mas ele tem camadas que vai se conectando, se correspondendo a órgão, né?
E é lícito conceber que o perispírito, para nós ainda encarnados, ele é ele nada mais é que uma aglutinação de energia, de células, de matéria. Na verdade, o corpo perispiritual ele é matéria. Se a gente olhar o nosso corpo físico, ele é matéria, mas também hoje, da época do Kardec, a gente estudando hoje, a ciência evoluiu, mostra que matéria nada mais é que energia coagulada. Então, nossa matéria, nosso corpo é energia, que tanto é que é comprovado hoje que aquilo que nós falamos esses dias no estudo presencial, que um homem de 80 anos tem octilhões de átomos. É um 8 e mais 27 zeros. Então, nós somos uma usina de energia. Então, isso falando só do corpo físico. Então, para a gente entender que cada célula do corpo físico está conectada a uma célula espiritual. Nós estamos ali com o cérebro espiritual formando, quando a gente sai do mundo espiritual, que a gente passa pelo processo de restringimento, à medida que o perispírito vai evoluindo na sua forma, nessa encarnação, ele vai trazendo essa evolução do perispírito também para a forma física, lá no útero da mãe, até o seu nascimento, até o seu crescimento. Então, o perispírito, digamos, o Luiz, que viveu uma encarnação passada, ele tinha uma forma, ele tinha o seu perispírito que viveu aquela encarnação. Desencarnou, aquele corpo físico dele deixou de existir, ele voltou com plenitude no mundo espiritual com o perispírito e passou a viver no plano espiritual, e aí, a partir do momento que teve a atual reencarnação, a espiritualidade, a parte técnica, a medicina do plano espiritual reduz, aí a gente entende, para entender melhor, é a semente, né? E aí, essa é o processo do esquecimento, que fica no inconsciente tudo a vivência de passado, e à medida que o perispírito vai crescendo de volta, o corpo físico também, lá do primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, até os 9 meses, até o nascimento. E vai crescendo, vai crescendo. E quando tem no livro, até no livro Pequeno Morto, que deixa bem claro que muitas vezes, a gente vai ver mais na frente aí no capítulo 2, que muitos espíritos que desencarnam na infância, na adolescência, a maioria chegam num plano espiritual ainda com a mesma forma que tinham quando estavam encarnados, quando desencarnaram. Lá o Pequeno Morto, ele desencarnou com 14 anos. Ele foi morar numa cidade, estudar num colégio interno, continuando a crescer lá o corpo perispiritual. E isso vai muito da questão que está lá no Livro dos Espíritos também, não me recordo qual é a questão, que Kardec perguntou. O espírito recorda a forma, o tamanho, a criança normal. Alguns casos, aqueles espíritos são bem evoluídos moralmente e intelectualmente, eles podem ter a sua forma madura já logo após o desencarne. Cada caso é um caso, mas isso é uma exceção. Tem que ter uma evolução muito grande moralmente e intelectualmente para que isso aconteça. Tá? Alguém quer fazer alguma colocação sobre isso? Entender que o perispírito, então, ele é urido, ele é construído a partir do fluido cósmico universal. Então, a alma a essência, nós, espírito, é a inteligência suprema, né? O perispírito é o invólucro fluídico, e aí que faz essa ligação entre os dois mundos. Então, não tem como um ser viver na Terra sem estar conectado com o perispírito. Não tem como um corpo físico ter vida na Terra sem ter a ligação perispiritual com o espírito. Ele pode, o nascituro, ele pode até viver ali alguns minutos, alguns segundos, a questão da energia que está no cérebro, que está no coração, que está nos órgãos, mas a partir do momento que essa energia física acabar, o corpo vai morrer, porque não tem a alimentação do espírito através do perispírito. Fique à vontade, Luiz.
Então, Edson, assim, a grosso modo, o que molda o perispírito seria o fluido vital onde esse espírito está encarnado, né? Por exemplo, se ele estiver encarnado em outros mundos, talvez em outros mundos mais evoluídos ou menos evoluídos, ele vai ter o perispírito moldado de acordo com Não sei se a minha internet ele está ruim ou a está. do Luiz, que eu não estou ouvindo o Luiz. Espírito pode ser seja minha. Conseguiu ouvir? Vocês estão me ouvindo bem? Eu não. Acho que sim, eu ouvi. Eu ouvi o começo da pergunta, mas depois começou a ficar meio... A picotar, né? Se você quiser digitar ali, Luiz, caso acho que fica melhor. Mas eu acho que eu entendi, era o que eu ia comentar também contigo, Edson. Indiferente do lugar, no caso do planeta, que a gente for habitar, sempre vai ter o perispírito vai acompanhar e vai ser formado no caso das substâncias daquele local, de acordo com aquele local, mais elevado ou menos elevado, né? A grosso modo, isso? Cartas de uma Morta, lá da mãe do Chico, Cartas de uma Morta, ela relata lá, se vocês não leram, recomendo a leitura, ela é levada em desdobramento e ela vê em Saturno, se não me engano é em Saturno, ela narra a forma perispiritual dos espíritos que habitam lá, que lá eles já têm asas, é totalmente diferente da nossa, mas a essência da construção desse perispírito é a mesma que a nossa, que é o fluido cósmico universal. Como toda a essência de todos os planetas e todos os astros é a mesma, da poeira cósmica. Acho que é isso, né, Luiz? Ficou claro? Claro, Diandra. Os demais, qualquer coisa que não ficar claro, ficar dúvida, por favor. Eu acho que a pergunta do Luiz foi a mesma coisa, né? O que Sim. molda o perispírito. Isso aí. Acho que podemos ir para o segundo, então. Tu quer que Pode falar, Diana. Tu quer que eu vá para o segundo capítulo ou tu quer que eu continue lendo a respeito aqui do... Acho que ficou claro ali para nós o que é o perispírito, né? E a gente vai, à medida que a gente vai lendo, a gente vai se aprofundando, né? Acho que, a não ser que alguém tenha ficado com dúvida. Eu acho que dá para... Eu, na verdade, seguiria já com os slides, que ele está bem resumido agora, a parte de cada propriedade do perispírito, ele está bem completo. Tá. Vamos lá, então. Uhum. Tu pode trocar para mim, mãe? Então, o primeiro, né? É no capítulo 2, propriedades do perispírito. Quem tiver com o PDF é na página 31. Plasticidade. O perispírito, extensão da alma, é o eterno espelho da mente, moldando-se de acordo com o seu comando plasticizante. Isso, né? Plasticizante. Graças à porosidade que o caracteriza. De fato, o corpo espiritual mostra extremo poder plástico, como assinala Emmanuel, adaptando-se automaticamente às ordens mentais que brotam continuamente da alma. Aqui já até responde a pergunta do Luiz, né? A questão de habitar esse mundo, essa diferença, mundos mais sutis. Aí a gente pegando a própria vivência no umbral, que é um corpo mais materializado que o nosso. Se a gente parar para analisar, quem vive no umbral tem um corpo mais materializado que o nosso. Nós estamos num nível acima, mais desmaterializado. E a questão da plasticidade é justamente isso. A partir do momento que o espírito desenvolve o conhecimento intelectual e através do pensamento, a partir do momento que ele pensa, ele pode moldar essa aparência. É o que acontece às vezes, tanto de espíritos evoluídos que se mostram de várias formas. Aí a gente vai pegar o exemplo maior, principal, que para mim aqui é
não dá para deixar passar batido, é o próprio Cristo. Lembra? O Cristo desencarnou, os 40 dias que ele andou para a Terra, está lá na Bíblia. A plasticidade do perispírito, quem quiser estudar, as aparições do Cristo nos 40 dias antes dele ascender para o mundo espiritual, ele apareceu em Cafarnaum, ele apareceu para os seus discípulos na casa de Pedro, ele apareceu na estrada de Emaús, ele apareceu para eles na praia, e tem lá, justamente no último capítulo do livro de João, que ele, justamente, um diálogo do Cristo, que ele aparece, eles estão pescando, não conseguem pegar peixe, ele está andando na praia, começa a fazer um fogo, e ele recomenda, ainda na passagem do Novo Testamento, diz que os apóstolos veem aquele homem, não conhece, né? E aí esse homem recomenda que eles mudassem a rede para o outro lado do barco, e aí eles se lembram da passagem do Cristo quando estava com eles, né? Que eles não conseguiam, que o Pedro não conseguia pegar, e mandaram, já começou a lembrança. Eles enchem a rede novamente, e aí eles saem e começam a assar o peixe naquele fogo que aquele homem fez, e começa a dialogar com eles. E aí, nessa passagem, nesse último capítulo, eles começam a leitura do Novo Testamento, deixa bem claro ali na Bíblia, que eles, os discípulos, o reconhecem aquele homem como Cristo. E aí onde Jesus pergunta 3 vezes para o Pedro, né? Pedro, você me amas? E daí o Pedro, sim, então apacento minhas ovelhas. 3 vezes que ele deu o perdão para Pedro. Então, você veja que a essência, o Cristo estava ali com outra aparência. Lá na aparição do Jesus para Madalena, como um jardineiro, um anjo. Então, a prova, a capacidade do Cristo de se mostrar, né, de várias formas. E é isso aí, através dessa propriedade, da plasticidade, que o Espírito pode se manifestar. E aí tem um problema, vamos trazendo para o nosso estudo mediúnico, que eu acho que é muito importante a gente trazer todo o estudo para o nosso trabalho mediúnico, que é o que a espiritualidade, o Kardec, os espíritos superiores, Espírito de Verdade, recomendou ao Kardec. Que muitos espíritos que têm a inteligência de usar essa porosidade das células, das partículas do corpo espiritual, e fazer essa mudança plástica, um espírito inferior moralmente, que pode chegar na casa mediúnica do Gione, na casa mediúnica de Catanduvas, e que quer enganar os médiuns, ele tem a evolução inferior, moral, mas ele tem o conhecimento intelectual. Ele sabe moldar o corpo espiritual dele, e ele pode parecer para o médium vidente como Bezerra de Menezes, usar a aparência de Bezerra de Menezes. E aí o médium fica fascinado e começa, às vezes, em muitos casos, como já aconteceu, a fazer psicografias com textos bizarros para ver perturbação naquela casa, perturbação no atendimento mediúnico, e muitos médios ficam fascinados porque veem Bezerra de Menezes e julgam só pela aparência, não julga pelo contexto, pela mensagem. Então, os espíritos superiores colocam: vocês analisem a frequência e analisem o material que foi passado, a mensagem, que é o importante, para não cair nessas armadilhas de alguns espíritos se passar por imagens de espíritos evoluídos, de santos, para enganar os médios. É um cuidado que os médios têm que ter, não é? Alguém quer comentar, acrescentar, por favor? Vou seguir com a leitura, então. Tal fato explica o fenômeno do rejuvenescimento que experimentamos espíritos desencarnados, conscientes de seu estado, mesmo tendo desencarnado com idade física avançada, sentindo-se mais jovens, apresentam-se como tal. Pode comentar, vocês. Eu acho que essa parte tu comentou, né? Que dependendo qual pelo menos me pareceu. Sim. Quer passar, é legal, né? Eu desencarnar agora com 55 anos
e ter o conhecimento de manipular essa propriedade do perispírito e de me apresentar com 20 anos, né, no plano espiritual. Justamente para fazer isso, você tem que saber. Você tem que saber mexer com as células, o teu pensamento a mudar essa plasticidade. Eu não quero, porque eu me acho mais bonito agora do que com 20 anos. Deixa assim. Mas é legal, né? Saber que a gente adquirindo conhecimento, a gente pode chegar no plano espiritual mais novinho, né? Com uma aparência melhor, sem gastar com cirurgia plástica. É uma boa opção, né? Sem precisar botar botox, né? Livre do condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento, quando se manifestam envelhecidos ou fazem artificialmente, para comprovação de sua identidade humana. Aqui é bem interessante, e eu acho que a gente já vivenciou isso aqui na mesa em Catanduvas, e é comum acontecer. Às vezes o espírito, e vamos trazer o estudo para o atendimento em mesa, às vezes o espírito, para ser reconhecido, ele se manifesta quando ele desencarnou, se ele tinha um problema no braço, tinha um problema na perna, a aparência. Às vezes não quer dizer que ele esteja doente. Ele se mostra dessa forma, muitas vezes, porque às vezes nós, médios, ainda que estamos em processo de evolução mediúnica, e temos uma dificuldade de captar a mensagem mental deles para que eles possam dar o testemunho, e aí é a questão de evolução nossa, mediúnica, né, que é processo normal isso, e é também, às vezes, até do próprio espírito, que não sabe acionar a mente do médium. É difícil para os dois, tanto para o médium quanto para o espírito, que não tem esse conhecimento. Por isso que é muito importante a ação de intermediar os nossos mentores espirituais. E aí, muitas vezes, o médium vê, eu vejo aquele espírito, a dor assim, 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 aquela a perna assim, assim, para justamente comprovar que é aquele familiar que está ali. Acho que vocês já viveram isso aí na mesa, né? Sim, geralmente quando tem resgate, né, vem a mãe, vem uma avó, vem, enfim, você mostra como a pessoa que está sendo atendida lembra, né? Sim, é a característica para lembrar, para dar o testemunho. Mas, né, às vezes ela está sofrendo realmente as consequências da dor, do sofrimento, mas às vezes é só para a espiritualidade usa e mostra para nós médios para que a gente possa reconhecer. Não quer dizer que todos estejam sofrendo a dor. É só uma ação dessa propriedade plástica para ser reconhecida. Quem é que ergueu a mãozinha? Fique à vontade. Fui eu. Edson, eu fiquei com uma dúvida agora. Aqui diz, né? Livre do condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento. Mas aí, quando desencarna uma criança, ela não... O perispírito dela, enfim, ela não envelhece, ela não cresce no plano espiritual? É justamente isso. A questão é essa questão mental, né? Esse conhecimento, a questão da aparência. Aquele espírito que está ali, que desencarnou, que nem no caso do menino morto, ele não tinha condições de se mostrar já com a forma mais madura do que ele era, do que ele é no mundo espiritual, de uma lembrança, porque aquele que tem que lembrar o seguinte: nós, a essência, o espírito, nós temos quantas informações no inconsciente de quantas encarnações? Nós somos uma multidão de personalidades em nós mesmos, que está no inconsciente. Então, assim, até que nós chegássemos desde a nossa criação simples e ignorante até a nossa evolução atual, quantas encarnações nós tivemos? Quantas mil encarnações? Quantas manifestações? Então, para que às vezes gera essa dúvida, e é normal, a questão é, o espírito ele vai se manifestar no mundo espiritual, normalmente quando desencarna, com a sua última encarnação. Mas à medida que eu tenho a evolução moral, eu tenho conhecimento para trabalhar essa plasticidade,
ele vai ter condições de se mostrar da forma com que ele mais gosta, né? Por exemplo, a Maria, o Espírito no Hospital Maria Santíssima, Maria aparece da forma como quando ela esteve grávida do Cristo, bem jovem. Tem até uma psicografia que Emmanuel fez um retrato falado para um médium, que a gente até tem acho que na Casa Espírita ali, o retrato dela. Então, mas no caso ali do menino morto, desencarnou 14 anos, ele não tinha conhecimento para chegar no mundo espiritual já da forma desejada ou de uma escolha dessas apresentações que ele teve em vidas passadas. Então, tem características, tem situações que, no caso, esse menino, ele vai ter que passar o processo de evolução do conhecimento, um tempo, para desenvolver no mundo espiritual o seu crescimento. De certa forma, se olhar por esse lado, existe um envelhecimento, sim, né? Livre do condicionamento humano do corpo físico, o espírito humano não sofre o envelhecimento. O espírito humano. Aqui está falando espírito humano, o espírito que está ligado ao corpo físico ainda. Eu entendo dessa forma, né? Quando se manifestam envelhecidos, ou fazem artificialmente. Então, aquilo que falou, ele pode se mostrar artificialmente envelhecido, mas não necessariamente está envelhecido. Aí esse é um estudo do Herculano Pires. Vamos entender isso. É uma colocação do estudioso da doutrina espírita. Não é uma colocação da espiritualidade superior. É um estudo do Herculano Pires, né? Ficou meio... É importante a gente até ler várias obras para desenvolver essa fé raciocinada. Não ficou bem claro, Herculano Pires, essa colocação. Ela não está confirmando perfeitamente o que está nas obras do Kardec, né? O Herculano Pires foi um presidente da Federação Espírita, foi um estudioso, ele não foi nem médium, ele foi um organizador, ele fez um tradutor das obras do Kardec para o Brasil, um deles, né? Vamos para frente? Agora a gente vai para outra característica, né? Deixa eu só fechar aqui. Densidade. O perispírito, agente da alma, não deixa de ser matéria, ainda que de natureza quintessenciada, forma hipotética de energia que explica as observações do universo em expansão acelerada. Como tal, apresenta uma certa densidade, que se relaciona com o grau de evolução da alma. Aí bom, pode ir para frente. A densidade perispíritica varia de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, escreve Kardec, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz os espíritos inferiores de baixa condição conservarem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Acho que a gente até já comentou sobre isso, né, no anterior. Os espíritos que estão muito apegados à matéria, e a pessoa que está muito apegado a tudo aqui na Terra desencarna, cheio de culpas, de complexos, ele está tão apegado à matéria, à crosta terrestre, que essa densidade não permite que ele consiga alçar planos superiores. É por isso que muitas vezes ele vai para essas frequências, fica ligado na crosta da Terra, até a questão de umbrais, trevas. Aí cada caso é um caso, cada ser é individual, né? E aí, ao contrário, quanto mais evoluído você é moralmente e intelectualmente, desapegado, uma mente saudável, ao desencarnar, você vai, essa densidade vai estar mais sutil, mais quintenciada, que é a palavra que ele usa ali, que é uma matéria mais leve, e você pode alçar mundos
superiores, mais leves, né? Não tão materializados. O nosso lar, como exemplo, né? A respeito da densidade, Edson, eu estava vendo uma aula sobre esse livro, agora não vou me lembrar, é Evandro, não vou lembrar o sobrenome, mas ele comenta que foram feitos testes, e assim que a pessoa, no caso, faleceu, pesar o corpo antes, e aí após o falecimento ele dá uma diferença pequena, mas que seria a questão do perispírito, né? Questão de gramas, né? Isso, são gramas. Até achei bem interessante que ele estava falando a respeito dessa parte da densidade. Ele comentou isso que foram feitos testes, né? Isso foi justamente no meio espírita, médicos, cientistas que fizeram realmente para comprovar isso, né? E isso também comprova que a gente sempre fala assim, por mais que daqui a pouco a pessoa pense que não, eu estou bem, eu vou para um bom lugar, ou ela vai para um bom lugar. Uma das propriedades do perispírito, sendo a densidade, ela vai te colocar exatamente no local que a tua mente está. Você não pode enganar ela, né? Não, né? A nossa consciência nos mostra a realidade, né? Isso. Posso ler a próxima? Alguém quer comentar alguma? A ponderabilidade é muito parecido com a densidade nessa questão aí. Acho que você pode ler e comentando tudo junto. Tá. Ponderabilidade. Segundo o dicionário, é o que se pode pesar e examinar. André Luiz afirma que nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Foi o que a gente comentou. Emmanuel, pode falar. Não tem como nós querermos ir para nosso lar se nós estamos com o corpo... Com o pé no de peso. Quando a gente fala peso, as pessoas pensam que é gordura do corpo físico. Não é o cara tá pesando 150 quilos. É o peso mental que ele faz com que esse corpo, o perispírito, fique pesado, né, na atmosfera. Ele não consegue dar digamos, elevar de padrão, uma dimensão superior. Por isso que é importante a pessoa viver a vida de uma forma mais sutil e principalmente mais leve, mas principalmente para o momento do desencarne, né? Porque dependendo assim, eu posso estar bem aqui agora, com vocês, estudando, nós estamos tranquilão, estamos uma mente legal, energia legal, mas de repente acontece alguma coisa na minha particularidade, com a minha família, alguma coisa que venha me perturbar emocionalmente, eu vou carregar de energia essa matéria, esse perispírito, e no momento do meu desencarne eu vou baixar essa frequência, eu vou estar com a mente pesada, porque nos livros de André Luiz ele deixa bem claro, nosso cérebro é um gerador de energia, né? Então, é uma potência. Se veja um homem de 80 quilos, mais ou menos eu, tem octilhões de átomos, e eu dou comando para todos esses átomos, essa energia. Então, é muito rápido a nossa oscilação. É aquela questão que a gente fala sempre no Evangelho. O céu e o inferno está na nossa mente. Está sim. E aí, comprovando, a ciência comprovando. Se a minha mente está em harmonia, o meu corpo espiritual, a minha mente vai estar com a matéria mais quintenciada. Agora, se eu vivo vivendo os problemas, vivo em ansiedades, em desequilíbrio psíquico, é normal que eu gere uma massa, um agregado de energia mais pesada, e aí, se eu desencarnar, como é que eu vou? É questão de peso, como é que eu vou subir uma dimensão superior se o meu corpo não está condizente com esse ambiente? Se a matéria é pesada, não tem como, né? É científico essa questão de habitar dimensões, diferente dos espíritos, como André Luiz, que a gente já estudou em várias obras, de eles saírem de nosso lar e ir lá para os umbrais. Eles vão se desmaterializando, né, aos poucos. Tem várias narrativas de várias obras que eles vão ali passando entre as camadas da Terra até chegar nos umbrais. A dificuldade que é para eles, mas eles conseguem acessar lá. Agora, inverso não tem como. O cara sair lá do umbral e ir lá para o nosso lar, não consegue.
porque o corpo ele não consegue se desmaterializar, não tem conhecimento para isso. Mesmo um espírito, digamos, com conhecimento, mas que tem a maldade no seu ser, ele pode ter conhecimento, mas ele não consegue drenar essa materialidade, porque aí é uma das leis do universo, para que esse espírito inferior não habite mundos superiores. É a mesma coisa que a gente querer botar um chimpanzé vivendo dentro da nossa casa. Ele vai destruir a nossa casa. É uma lei do universo que essas camadas vibratórias não permitem. É uma questão de organização do universo, para que haja um equilíbrio. Então, se a gente vive na Terra, é porque a gente tem o merecimento para viver na Terra. A gente agora está passando um mundo de prova e expiação. O que é esse mundo de prova e expiação para regeneração? É o processo de desmaterialização. A gente vai evoluindo moralmente, à medida que a gente vai evoluindo moralmente, a gente vai deixando a ponderabilidade, essa propriedade do perispírito mais sutil, para que a gente possa viver nesse mundo de regeneração ou continuar vivendo na Terra evoluindo de regeneração. Se não, continuar pesado, você vai viver no mundo de acordo com o peso. O teu corpo perispiritual e a tua mente vai viver de acordo com o ambiente que lhe é propício dentro da ponderabilidade, dentro da densidade. Pelo menos é o que eu entendo. É o que eu entendi dentro dos ensinamentos da doutrina espírita. Ou, como diria o Luiz, é o peso dos pecados. As culpas não trabalhadas, né? Católico, o peso dos pecados. Espírito, eu acho que é antes desse, mãe. Acho que é isso. Foi esse, né? Não lembro se eu li, agora vou ler de novo. Emmanuel anota que o perispírito obedece leis de gravidade no plano que se afina, significando que, embora possa parecer fisicamente imponderável, porque não é matéria densa, não deixa de apresentar um certo peso, variável em cada região ou esfera. Acho que é o que nós comentamos, né? Isso. O perispírito obedece leis da gravidade, é justamente isso. Um espírito inferior não consegue habitar um mundo superior porque tem as leis da gravidade, né? Tem no livro da Renúncia, o romance de Emmanuel, não sei se vocês leram, é o último livro dos romances de Emmanuel. Tem lá que a Alcione pede para reencarnar na Terra para auxiliar o Carlos, que é o sobrinho do Emmanuel, nessa encarnação, naquela época, né? Como os dois como padre, ela vai vir como freira. E ela já mora numa dimensão, estava morando numa dimensão muito, muito superior. Não me lembro qual é o planeta que ela estava vivendo, e ela veio pedir ao seu superior a permissão para que ela viesse reencarnar para ajudar o Carlos, principalmente. E aí o mentor dela falou: lembre, Alcione, que chegando na dimensão da Terra, você vai ter que respeitar as leis da Terra, assim como Cristo respeitou as leis da Terra, né? Então, deixar bem claro isso, né? Os espíritos superiores, eles estando reencarnados, vivendo na Terra, eles têm que respeitar as leis que regem a atmosfera do planeta Terra. Espírito desencarnado pode sentir-se chumbado aos pântanos de psiquismo degenerado, que marcam as dimensões trevosas, ou naturalmente atraído por níveis superiores, de acordo com a sua condição mental, a dizer, moral. Acho que é o que nós comentamos, né? É os pecados acumulados, como diz o Luiz. Peso dos pecados. Acho que agora vai para a ponderabilidade, né? Não? Não. Ponderabilidade é o que você está valendo. Meu Deus. Luminosidade. Em mensagem de Kardec, a luminosidade é uma das características do espiritismo, por sua natureza. Possui o espírito uma propriedade luminosa, que se desenvolve sob o influxo da atividade e das qualidades da alma.
A intensidade das luzes está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais atenuam-na ou enfraquecem-na. Olha a estrada de Damasco, Paulo, né? Onde o Cristo, na Bíblia lá, diz que o Cristo se manifesta para Paulo, né? Que chama Paulo, por que me persegues? Ele não, na passagem da Bíblia, não diz que ele vê o Cristo, ele vê uma luz, ao ponto de cegá-lo. Você veja a luminosidade do perispírito do Cristo, né? E todos nós temos essa luz. Todos os seres têm energia, têm luz. Então, por isso que a questão da evolução do moral que dá essa condição. A gente vê muito nas obras do André Luiz essas manifestações, né? Quando ele narra, quando vê um mentor espiritual com a sua luz, a sua luminiscência, aumenta essa luz, a gente expande essa luz. E aí a photo-killing, né? A gente vai ver nos próximos capítulos a ciência dos homens, justamente a photo-killing, que dá a prova dessa luminiscência, dessa propriedade, tá? Não vou me aprofundar muito nessa questão da photo-killing, porque a gente vai ver lá na frente. A luz irradiada por um espírito será tanto mais viva quanto maior o seu adiantamento. E geralmente quando tem os atendimentos, né, que a gente fala, tá chegando, a gente tá vendo um ser de luz. Às vezes você nem vê a forma física, mas a luz que você vê ou sente, quanto mais forte, assim, mais viva ela é, tu tem noção de que é um ser mais elevado, né? Diga, Luiz. Será que vocês estão me ouvindo? Agora sim. Eu lembro do livro do Paulo e Estevão, que a luz que o Cristo manifestou, o livro relata a hora do meio-dia, né? Então, imagina a intensidade da luz que esse Cristo manifestou sendo o sol a pino do meio-dia para cegar Paulo, né? Imagine se fosse à noite, né, que começou. Meu Deus. Bom, aí nós temos várias obras nós temos as obras da informações do Chico, que depois desencarnado, o Cristo teve três reuniões com espíritos seus subalternos que coordenam a Terra, né? O local de reunião deles é o Sol. Sim. Né? Você vê a energia deles para... Imagine nós se aproximar do Sol, né? É impossível, né? Agora imagine eles, como se fosse o Sol para eles é como se fosse um endereço, uma casa de encontro. Você veja a capacidade de energia desses seres. Bom, né? Um ser crístico que o mundo que a gente vive é uma exteriorização do pensamento do Cristo, dos Cristos, onde o Cristo é o arquiteto principal, né? E saber que um dia a gente vai ser uma pessoa, um ser assim, né? É o que dá esperança, né? Isso que é legal, assim, a gente, por mais que às vezes a gente vive emocionalmente abalado, cheio de problemas, cheio de angústia, que a gente só vive o passado, os problemas de presente, e a gente fala tanto em fé e rezar para buscar isso. Assim, a gente chega no momento que às vezes, como eu passo as minhas dificuldades aí nesses 15 dias com relação ao trabalho físico e não está podendo trabalhar em função do meu carro está com problema, e daí gera problemas, entregas, a parte financeira, que você tem compromissos e não tem, você está vivendo na Terra, você se incomoda, porque você não quer prejudicar o teu fornecedor, você não quer prejudicar o teu cliente. A gente vive na Terra e a gente vive esses problemas. A questão é que à medida que a gente evolui moralmente, conhecimento, a gente atenua esse sofrimento das coisas da Terra. Então, quando a gente está vivendo uma oscilação dessa e parar para pensar nisso que a gente estudou hoje, de que nós somos energia e luz, temos a eternidade, e um dia vamos ser um Cristo, ajuda a passar aquele momento difícil. Aquilo que o Chico fala, tudo passa.
E a gente saber que o Criador, o universo, sem falar a palavra Deus, que o Criador do universo é tão energético, é tão lindo, e o que nós temos para frente é só coisas boas, só depende da gente, né? Será que a gente segue para o próximo item, que já são 9 horas? Ou se de repente alguém quer conversar, falar mais alguma coisa, ficou alguma dúvida? O que vocês me dizem? Marca onde é que nós paramos, né? Penetrabilidade, bem legal essa para estudo mediúnico é bem legal, a penetrabilidade, de entender como é que o espírito pode passar uma parede, pode passar, não pode, né? Bem legal. Ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Eu quero perguntar. Vocês gostaram do estudo? Eu gostei. Apesar de estar lendo, eu gostei. Bastante. Ainda sobre a luminosidade, eu lembro de um resgate que André Luiz vai fazer em uma dimensão um pouco mais inferior, em que o espírito que está auxiliando ele fala para ele diminuir a luminosidade dele para não constranger os irmãos inferiores, né? Se não me engano, no livro Libertação. Se não me engano, Libertação. É bem legal, né? E até a questão de levitar, né? Que a gente vai ver aí também para frente, né? Que encaixa aí que eles não levitam para respeitar a inferioridade dos outros, não constranger, né? Não chocar. E é bem legal. Você esconder a luz. Aí você pega um Chico Xavier, era um espírito que escondeu a luz dele, né? Porque ele poderia... ele sempre... E aí o que esconde a luz... Aí é o meu ponto de vista, dentro do que o Luiz colocou. É a humildade. Né? Às vezes o orgulhoso, geralmente, ele quer sempre ser exaltado, se colocar numa posição, num pedestal acima, para ser visto. E os espíritos superiores, justamente esse, eles omitem a sua grandeza, através da humildade, a sua luz, né? É o respeito, né? Respeito. É o respeito. Caridade, né? Ali sobre a plasticidade, quando tu estava explicando, que eu perguntei da criança e tudo mais, né? Aconteceu um caso, semana retrasada, que a gente atendeu na mesa, bem interessante. A gente, até se o Paulo tivesse aqui hoje, ele ia poder falar bem melhor que eu, né? Então, vocês imaginam que é o Paulo falando, só que de uma maneira bem, né? A gente atendeu uma mulher em que né, durante o atendimento, a gente viu a figura de um menino, e tentava se aproximar desse menino e não conseguia, tentava conversar, tentava uma coisa ou outra, e não conseguia. Até que o Paulo, né, ali viu que a espiritualidade acoplou o menino na mulher. Então, era ela mesma, só que em uma outra encarnação, enfim, uma outra vida, e ela tinha essa memória presa nela. Ela carregava isso com ela, como se eles fossem dois, né? Que o que aconteceu com o menino, ela era um trauma, algo assim que ela separou, né? Ela era diferente do menino. Até a gente entender que era isso que estava acontecendo, levou um tempo, e depois que a gente entendeu, ficou bem mais fácil de entender sobre a plasticidade ali, né? Depois que tu explicou, né? Que o espírito pode se apresentar de várias maneiras, e ali, naquele momento, ela se apresentou de duas, né? A gente viu tanto o menino quanto ela. A gente até comentou que seria um caso bom para estudo, porque todo mundo ficou bem chocado, né? Aí eu digo assim, a espiritualidade não acoplou. O termo seria expandiu uma consciência. Uma consciência dela de vida passada lá como um menino, por exemplo, nesse caso eu não estava presente. À medida que a espiritualidade pegou essa vida dela, esse arquivo do inconsciente e expandiu essa plasticidade, onde vocês puderam ver. E aí vocês viram ela no presente. Então é por isso que eu digo assim, quando a gente faz essa você incorpora o espírito e a espiritualidade aciona a memória, que você pode viver uma lembrança de ver, digamos, você vai incorporar o Edson, e a espiritualidade faz uma regressão do Edson 55 anos, até os 15, 14, o médico está acompanhando, fazendo essa viagem no passado,
vai ver lá outra aparência, mas é o Edson. E isso nessa mesma existência. Imagine numa aparência de uma personalidade vivida lá em 1500. Você acha que é outro ser, mas é o mesmo. E é legal isso acontece, Miguel, que às vezes até o médium se engana. Ele acha que está incorporado um espírito, já aconteceu, é comum acontecer isso, tá? O espírito, o médium, ele está incorporado, ele acha que está incorporado de um espírito e ele está incorporado dele mesmo, uma consciência dele. Porque muitas vezes acontece, chega um paciente, não tô dizendo, isso não é comum, mas pode acontecer. Chega um paciente, o Edson está com um problema, com um determinado trauma, um problema, vivendo aqui na Terra, emocional. E o médium está vivendo um problema muito semelhante, uma angústia, problema igual. E às vezes a espiritualidade amplia e algum médium pega aquela frequência e pode expandir aquele paciente em 2, 3. A gente vai estudar mais à frente o perispírito, justamente isso. A questão do nível mental, do inferior, do superior, do duplo etérico, e todo estar sentindo o paciente. Mas pode acontecer, digamos, a Diandra e eu sou paciente, e eu tenho um problema, e que eu estou vivendo na atualidade, estou sendo atendido. A Diandra tem um problema muito semelhante. A Diandra pode acontecer de não estar incorporando o Edson, mas uma personalidade semelhante pelos sentimentos, pela dor, pelo trauma, vivida no presente ou até em vidas passadas. É meio complexo, mas pode acontecer. A Marina perguntou ali no chat se isso seria bicorporiedade. Não. Oi, Fatinha. É uma expansibilidade da Ah, consciência. A bicorporiedade é quando uma pessoa se desdobra e se materializa em outro lugar. Tipo, a São mesma Francisco, pessoa, né? a mesma pessoa. Tipo, São Francisco pensava numa igreja e lá ele entrava na igreja materializado, mas estando em outra cidade. Aí é bicorporiedade. Essa questão aí da individualidade, eu tinha lido uma passagem no livro Egos em Conflito, em que só que tem um problema mental. A pessoa ele é bipolar e ele assume, ele é Manuel, mas ele já foi uma senhora que era Sara, uma alemã, outra encarnação. E ele está com um processo mental de distúrbio, né? Ele está acessando essa personalidade dele de Sara. E aí o psiquiatra nunca sabe quando ele está Manuel mesmo, quando ele é Sara. E daí com o tempo ele vai descobrindo, porque quando ele está tomado por aquela mente dele, Sara, ele chega e dobra a perna, cruza a perna e ajeita como se fosse fechar para não aparecer o recorte do vestido. Então, no cara sentar, o psiquiatra já percebia que ele ia falar como Sara naquele atendimento. E era um acesso de uma casinha, né, em que ele foi mulher. E isso pode ser que ocorra hoje, quando as pessoas vêm com a sensibilidade, né, de um corpo masculino e a sensibilidade ainda feminina, ou feminina e o corpo masculino, né, aquela situação da transição do espírito, às vezes pode ocorrer o distúrbio mental e ser tratado em psiquiatria, com remédio, com coisa, tudo, e as pessoas acham que é tudo loucura, e às vezes é um acesso que devia ser tratado mediunicamente, né? Despolarizar aquela memória anterior por um tempo, junto com a espiritualidade, se for possível, para diminuir aquela desequilíbrio, que daí seria que nem vocês falaram ali, que ele acessou a mesma pessoa, só que numa outra encarnação. E tem gente que está aqui encarnado e, de repente, já se transforma a forma de agir. Às vezes, nessa encarnação, está tudo normal, mas acessa uma casa que é diferente, que vivia daquela forma e traz para aquele instante, seja no momento de medo, no momento de distúrbio, age a impressão que é da pessoa, mas não é. Ela absorve uma personalidade anterior. E dentro da psicologia atual, que não tem um entendimento espiritual, vai trabalhar com uma criação, uma imaginação, né? E aí, justamente, num caso desse, é essa lembrança de passado, que aí
como a mente, o psique está perturbado, abre as gavetinhas, as inconscientes, as lembranças, as sensações, e aí começa a viver, de certa forma, as lembranças, essa vida passada. E aí entra no atendimento nosso mediúnico, e aí eu trabalho justamente isso, de despolarizar, diminuir, não dá para apagar. Tem como apagar tudo que a gente viveu. Não existe apagar. Existe diminuir a lembrança. Né? Para que não fique tão ativa no presente. Não interfira, né? E aí, caso da demência, aí é descontrole total, né? Fica tudo aberto, tem todas as personalidades misturadas, né? Quem é o coordenador do estudo já é 21h11, tá? Eu tô aqui no hotel de boa, mas vocês... Nós estamos aqui papeando também, bem preocupado. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Vocês querem fazer alguma colocação? Todo mundo quietinho, quietinho. Senão a gente vai tirando meu gato que fica subindo aqui na mesa. Esse livro do Bacelli, Egos em Conflito, ele vai tratar desse porões da inconsciência. Eu ia te perguntar de quem que era o livro. Do Bacelli é Egos em Conflito. Seria as nossas personalidades múltiplas querendo se aparecer na encarnação atual, que a gente tem que ter um controle de viver esta vida e não permitir, né, tratar, né, essa questão na gente para que não crie distúrbios. Uhum. Eu já vivi duas personalidades nessa, o Edson e a Edna, tenho duas. Tem a Edna feminina e o Edson. Vou mandar a foto depois, então. Não. Meu Deus do céu, fica se entregando aí. É separação certa, minha. É o que é? Você sabe que a Fátima está no grupo aí. A gente terminou o estudo, vai ficar brincadeira, é que uma vez nós estávamos em família e a minha filha e a minha sobrinha me maquiaram, botaram vestido e tudo, para fazer uma surpresa, pegar no pé de um sobrinho. E daí tiraram foto e foi bem legal, assim, gostei da minha perda. Daí quando eles querem, eles já... Daí me botaram o nome de Edna, de vez em quando ela aparece nas brincadeiras em família. É por isso que a Fátima está lendo esse livro, tá, pessoal? Ela está tentando resolver o problema. Melhor ser Edson, viu? A Edna não é legal, viu? Muito feia. Mai, tu quer colocar mais alguma coisa que você comentou do atendimento? Não, era isso mesmo. Isso. Uhum. Então, se ninguém mais tem nenhum questionamento, vamos encerrar, né? Para quarta-feira que vem a gente segue aqui vai ser a penetrabilidade, né? Isso. Já que a Fatinha chegou nos 45 do segundo tempo, ela vai fazer uma oração final, né, Fátima? Ó, fugiu já. Fazemos. É bom. Vamos, então, agradecer a espiritualidade que nos assiste todos os dias da nossa vida. Vamos envolvendo nossos lares com as energias de Maria Santíssima, pedindo a proteção e o amparo a todos. Ó Senhora minha mãe, eu vos ofereço toda a vós em prol da minha devoção para convosco. Os consagro nessa noite os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, inteiramente todo o nosso ser. Porque sendo assim, ó vós, ó incomparável Mãe, guardai-nos, defendei-nos com propriedade vós. Que assim seja, assim será. Que assim seja. Muito obrigada, pessoal. Quarta-feira que vem a gente volta. Se tiver alguma opinião para nós fazer diferente, a gente muda também. Desculpa os problemas técnicos, né? A gente vai resolver isso também com o TI. A gente vai ver com o TI. Boa noite a todos, até a Boa próxima. Boa noite, pessoal. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.